Mas vamos lá, para Lucas capítulo 23, versículo 43, provando que realmente há imortalidade da alma. Apesar de não estar escrita a palavra alma, eu também não vejo a necessidade, porque analisa bem. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, quando Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, olha só o verbo. Ele está usando um verbo no futuro. Quando você acaba de pronunciar um verbo, ele já ficou no passado e você já está no futuro. Portanto, a partir do momento que Jesus disse, 1 minuto depois, meia hora depois, 1 hora depois, já é futuro. Então, o estarás comigo no paraíso não significa necessariamente que é na eternidade, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, daqui 3000 anos. Hoje é hoje. Portanto, veja só, o ladrão da cruz, Jesus morreu às 15 horas. Fisicamente ele morreu, como já estava previsto que ele morreria, morreu às 15 horas. Aquele ladrão da cruz, ele não poderia ficar na cruz até depois das 18 horas, ou seja, havia 3 horas no espaço de tempo para que ele fosse morto e sepultado. O que é que eles faziam para poder apressar a morte do condenado? Quebrava, né? Justamente, era chamado crurifrágio. Porque uma pessoa naquela condição, ela podia ficar de 3 a 9 dias vivo. Então, quando se queria apressar a morte de um condenado à cruz, eles usavam um bastão, quebrava a perna do condenado e essa prática chamava-se crurifrágio, que significa a quem se quebram as pernas. Alguns tentam dizer, não, aquilo ali foi para... Até adventista falou assim, aquilo ali, eles não quebraram para sepultá-lo, mas quebraram para ele não fugir. Só que aí eles têm a própria profetisa dele, a quem ele chama de meio maluca e chama de vovó White, ele que deu o nome, né? Ela diz no seu livro Desejado de Todas as Nações, sabe o quê? Que aquela prática, foi feita para apressar a morte dos condenados. E como se isso não bastasse, o doutor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, também no seu vídeo, ele fala a mesma coisa, dizendo que a quebradura das pernas era para apressar a morte dos condenados. Fora isso, nós temos outros arqueólogos, Werner Keller, temos o que eles gostam de citar, Champlin também fazendo essa citação, e muitos outros arqueólogos. Então, quando se quebrava as pernas, a pessoa durava de 12 a no máximo 1 hora para morrer. Quando chegaram, quebraram a perna daquele condenado e ele morreu naquele mesmo dia, porque ele não podia ficar vivo na cruz depois das 18 horas. E foi nesse espaço de tempo que o Senhor Jesus Cristo o levou. A primeira coisa que nós devemos analisar é o seguinte, quem é que pode salvar? Eu até pergunto para o pastor Ezequiel, quem pode salvar, pastor Ezequiel? Quem tem poder e autoridade para salvar? O Salvador. O Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta é, o Salvador morre? Deus, o Salvador, morre? Morreu. Não, o Deus, o Salvador... Então o senhor acredita que Jesus morreu corpo, alma e espírito e a sua divindade também morreu? Jesus morreu. Como um todo, se ele é a Deus divindade. E homem, ele morreu como Deus e homem. Como é que Deus pode morrer? Aí ele depõe contra o próprio texto que ele apresentou. Então como é que você depõe que Deus... Se Deus não pode morrer, Jesus não é Deus? Não, mas espera um pouquinho. Ué. Se ele é imortal, ele é eterno, como é que ele pode morrer? Olha só. Olha a doutrina que ele está apresentando, a morte de Deus. E veja que a ressurreição partiu de 3 perspectivas. A ressurreição foi realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse, olha, derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Agora, como é que ele poderia cumprir essa palavra se ele estava morto? Alguém teria que ressuscitá-lo, mas ele mesmo disse que iria se ressuscitar várias vezes. Então, Deus, a divindade, não pode morrer. E o que ele está acabando de pregar é uma heresia gritante da morte de Deus, depondo contra um texto que ele mesmo usa para combater o imortalismo, porque o Senhor Jesus, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz que Deus, que é a divindade, é imortal. Então não pode morrer. Então é mais uma heresia que precisa ser refutada. Agora eu tenho que chamar o irmão de herege, infelizmente, tá bom?